A todos. Bem-vindos ao Congresso Internacional do IBDIC de 2021. Meu nome é Vitor Madeira Filho, sou presidente do Instituto, e é um prazer contar com a presença de todos vocês no congresso desse ano. Para quem ainda não conhece o IBDIC, nós somos um fórum democrático criado para fomentar a discussão acadêmica e técnica para temas relacionados à construção, direito da construção, e sempre com o objetivo de contribuir, né, com as melhorias práticas e o fomento da atividade da construção e desenvolvimento econômico do Brasil. E isso ocorre por meio de diversas iniciativas do Instituto, né, tais como os comitês temáticos, os eventos, né, incluindo o próprio congresso, os webinars, o Engineering Talks, e também os comitês temáticos. Além disso, nós criamos há pouco tempo atrás a biblioteca do IBDIC, em parceria com o Câncer CDC, né, entre tantas outras iniciativas que o IBDIC fomenta. Caso você ainda não seja, né, um associado do Instituto, acesse o site do Instituto, que é ibdic.org.br, e se torne agora um membro do IBDIC. E antes até da gente dar início ao nosso congresso desse ano, eu gostaria de aproveitar o momento para divulgar algumas iniciativas recentes do Instituto que merecem destaque. A primeira delas é uma série de webinars que se iniciou nesse mês, que trata da nova lei de licitações e os temas mais polêmicos, né? Então, nesse último mês, em agosto, nós tivemos aí a apresentação do Alexandre Aroeira e do senador Antônio Anastasia, e esse evento ele terá webinars mensais sobre outros temas relacionados à nova lei de licitações, né? Até exatamente o mês em que a lei entrará em vigor. Então, vai ser bastante interessante e bastante detalhado. Convido a todos a participar. Além disso, acho que vale o destaque também sobre os cadernos técnicos do IBDIC, que são cadernos técnicos sobre administração contratual, né, em contratos de obras. E ele será lançado aí no próximo mês e vai abranger temas relevantes, tais como a interpretação de contratos, o seu impacto na análise de riscos do empreendimento, as qualificações e condicionantes de propostas, a administração durante a execução dos contratos, entre outros. Além disso, eu gostaria também de dar destaque aqui às parcerias, né, que foram agora recentemente firmadas pelo IBDIC com a Fundação Getúlio Vargas e com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, visando, respectivamente, o fomento, né, a pesquisas acadêmicas voltadas ao direito da construção e a realização de um curso técnico e jurídico aos procuradores do Estado de São Paulo, né? E a primeira aula dessa parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, ela já está agendada aí para o dia 30 de setembro e será ministrada pelo engenheiro e membro do IBDIC, o Giovanni Martins. Vai ser bastante interessante. Então, feitos esses esclarecimentos, esses anúncios, eu gostaria de agradecer, né, imensamente aí aos nossos patrocinadores e apoiadores pelo suporte ao evento, especialmente ao Barros Pimentel, Alcântara e Rodrigues Advogados, o Campos Melo Advogados, o Madeira Valentim Galhardo Advogados, o MAMG Advogados, a San Lagen Consulting, Matos Filho Advogados, o Giamundo Neto Advogados, o Instituto para o Desenvolvimento de Engenharia Aplicada a Controvérsias, Toledo Marchetti Advogados, o CPA, Curso Prático de Arbitragem, a Constru Legal, o Câncer CDC, o IBAP de São Paulo, o Ibradim e o SEBAR. Então, agora eu passo a palavra para o Marcelo para finalizar essa introdução e a gente poder dar início ao congresso. Obrigado, Vitor. Bom dia aos colegas, aos amigos que estão aqui mais uma vez conosco. Um grande prazer receber vocês para mais um ano de Congresso IBDIC, agora em 2021.
Nós vamos ter 2 dias intensos, 2 manhãs bem profícuas, começando esse congresso com um debate a respeito da nova lei de licitações, moderado e capitaneado pelo Alexandre Rueira, que está fazendo um trabalho incrível num comitê específico de direito da construção e lei de licitação nova. A todos já fica aí esse alerta, esse convite, o Alexandre vai renovar para vocês participarem. Depois nós vamos ter uma palestra muito legal, uma atuação dos órgãos de controle, as decisões dos DBs de arbitragem. E esse é um tema da vez, todos sabem, agora com os DBs na administração pública crescendo em número, a gente vai ter um grande desafio, como lidar com órgãos de controle. E amanhã, no segundo dia, a gente começa com temas bem técnicos, como o Decodificando os Mistérios do Pleito de Improdutividade, que vai ser moderado pelo Flávio Barbosa, e depois nós vamos ter as lições aprendidas, mitigando os riscos de atrasos e custos adicionais em projetos de construção, com a nossa Adriana Bragueta, que ela é quase uma madrinha do IBDIC, ela foi uma grande entusiasta de se fazer esse instituto, na época que o SEBAR já era uma força. Então, vão ser dias interessantes e eu não podia, antes de encerrar e dar a palavra para o nosso Alexandre, de fazer uma menção especial às diretorias que nos precederam. Nós tivemos a fundação do IBDIC há praticamente 10 anos, com o Fernando Marcondes e com o Dr. Jorge Jobim, saudoso, e depois, na última gestão, na presidência do Leonardo Toledo, que também muito fez pelo IBDIC. Fica o nosso registro do agradecimento. Vitor, agora a gente recebe essa tocha e com bastante responsabilidade, fazer o Instituto continuar crescendo como sempre. Então, dito isso, meus amigos, eu renovo aí as boas-vindas a todos, que nós tenhamos aí um excelente congresso, 2 dias, e fica aí a esperança de 2022 nós estarmos todos juntos. Então, sem demora, Alexandre, agora a palavra é sua, meu caro. Muito obrigado, Vitor, obrigado, Marcelo, parabéns pela iniciativa, quer dizer, por todas essas iniciativas e pela ótima organização desse congresso. Bom dia a todos, muito obrigado pela sua presença. É com grande satisfação que realizamos aqui o painel em que debateremos os principais aspectos da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos sob a perspectiva do direito à construção. Como sabe, depois de quase 30 anos de vigência da Lei 8666, que mudou diversos comportamentos do setor da construção brasileira, alguns positivos, muitos negativos, né? Houve quase unanimidade do Congresso Nacional para a mudança, modernização com a nova Lei 14.133. Há ainda 18 meses para entendermos, adaptarmos e nos preparar para ela. Por isso, da importância de trazermos para o Congresso tal debate, que, longe de respostas precisas e indiscutíveis, né, terá como foco levantar as questões mais relevantes para nós, do setor da construção. Destacam-se, em especial, as seguintes inovações que nós já tivemos oportunidade de ver e discutir nesses últimos meses dentro do Comitê de Contratações Públicas do IBDIC, que aproveitamos aqui para convidar todos os participantes a integrar e fortalecer tais debates, né? Um é a nova modalidade de diálogo competitivo. Nós temos o contrato de eficiência, critérios de julgamento com maior retorno econômico. Temos previsão da adoção de novas tecnologias, como o BIM, a obrigatoriedade de as empresas contratadas implantarem sistemas de integridade, possibilidade do uso de mediação, dispute board e arbitragem para dirimir conflitos nos contratos administrativos, ampliação da responsabilidade das entidades seguradoras para obras de grande vulto, dentre outras. E há também expressivos desafios. Assim, a estrutura de nosso encontro de hoje será em forma de colóquio, em que perguntaremos temas sobre 4 perspectivas: visão e preparação do setor público para cumprir a nova lei, a percepção da iniciativa privada acerca das oportunidades e dos principais desafios, a questão do seguro e das garantias,
inovação extremamente relevante, trazida recente, e, por fim, o tema dos novos métodos de solução de disputas para os contratos administrativos. Então, dessa forma, não poderíamos ter um grupo de debatedores mais apropriado do que esse, pensado pelo Vitor, pelo Marcelo, por mim e por tantos colegas da diretoria, que nos honraram em aceitar o convite para debater junto conosco. Eu solicito até que todos, por favor, abram seus vídeos, né? Nós teremos Fernando Marcato, que é atual secretário de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, professor da FGV de Direito, fundador do Infracast e experimentado advogado. Cristiano Castilho, diretor jurídico do Grupo Queiroz Galvão, coordenador do Comitê de Contratações Públicas do OAB do Rio de Janeiro e também experimentado e competentíssimo advogado de uma das mais importantes empresas de construção do país. O André Davos, que muitos aqui, nossos queridos colegas, trabalhamos tanto, diretor de Infraestrutura e Construções da March, corretor de seguros, advogado e professor de excelentes cursos de pós-graduação na área, né? E, por fim, o César Pereira, doutor em Direito, fellow e presidente do CIARB Brasil, e um dos mais destacados advogados brasileiros na área de infraestrutura e arbitragem, não precisaria de estendermos mais menção. Eu peço a todos os participantes que enviem também perguntas pelo chat, a fim de tentarmos responder. À medida do avanço desse painel, há tantas dúvidas que, com certeza, permeiam aí a nossa a aplicação da nova lei, né? Eu começo esse colóquio com o Fernando Marcato, perguntando a ele como que você, Fernando, recomendaria aos administradores públicos desse país que estruturem, se organizem para liderar os esforços de adaptação ao cumprimento de tantas e tantas regras de planejamento inseridas na ordem jurídica pela Lei 14.133. A palavra é sua, Fernando, por favor. Obrigado, Alexandre. Obrigado ao André, ao Vitor, ao Marcelo, todos aqui, grandes amigos. Em algum momento já nos encontramos aí na vida, trabalhamos juntos, estudamos juntos. Então, é uma honra poder participar e parabéns a você, Alexandre, que tem feito um trabalho muito importante nesse esforço aí de trazer conhecimento e aqui em Minas, em especial, a gente sabe a referência que você é, não só em Minas, obviamente, mas no Brasil inteiro. Então, para mim e para a Secretaria, é uma honra poder participar desse evento. Sua pergunta não é fácil, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa, e sempre que existe uma pergunta relacionada a como que o Brasil vai implementar determinada norma ou melhorar determinado setor, a gente precisa realmente olhar com vários olhares, né? Eu não preciso aqui reforçar isso, mas vale a pena lembrar que você tem no Brasil o governo federal, estados como São Paulo, como Minas Gerais, que tem um corpo técnico muito estruturado, estão na vanguarda aí da estruturação de projetos, de novas modalidades de contratação, e você tem uma infinidade de pequenos municípios com corpos técnicos que ainda demandam capacitação, demandam conhecimento. Então, essa pergunta ela sempre tem que levar em consideração essa pluralidade de atores, né, no Brasil, porque dificilmente você vai ter uma solução que sirva para o governo de Minas, né, o estado de Minas, e que vai servir para um município pequenininho também dentro do estado de Minas. Então, eu acho que essa é uma primeira dimensão. E aí me parece que, por exemplo, trazendo aqui a experiência do estado, a nossa Procuradoria-Geral, ela optou inicialmente, a Advocacia Geral, né, ela optou aqui inicialmente por não aplicar a lei, por utilizar a lei, vamos dizer, esse prazo de 2 anos, né, que foi dado pela lei, para que a gente possa capacitar os servidores, para que a gente possa firmar entendimentos, para depois, então, passar a implantar a lei. Então, tem um conjunto de iniciativas acontecendo,
a Secretaria de Planejamento está fazendo treinamentos, a gente pretende iniciar conversas com o Tribunal de Contas para tentar afinar determinadas interpretações, né? Então, começamos já essas conversas. Então, no âmbito do Estado de Minas, e eu acho que dos demais estados, isso é algo que poderia ser feito, né? Você, desde a partida, estabelecer um diálogo com o Tribunal de Contas e, se possível, já estabelecer entendimentos, dependendo do tribunal, ele pode até estabelecer algum tipo de súmula ou coisa que o valha, né? Eu acho que esse é um... Oi. Só aproveitar rápido. Desses aspectos iniciais, tem alguns, um ou dois, que mais te preocupam em termos de aplicação dos novos institutos e os controles que poderão advir de Tribunal de Contas, que você está mencionando? Quais são os que mais te preocupariam? Não, veja, eu acho que, só para a gente concluir, Alexandre, eu acho que, do ponto de vista do governo do Estado, eu acho que tem essa questão, de você ter um entendimento alinhado, por exemplo, a novas modalidades, como é o caso de diálogo competitivo, ver se o entendimento sobre dispensa de licitação para a contratação de consultores permanece, acho que esse é um tema que também nos preocupa, né? Agora, no nível dos municípios, eu acho que, invariavelmente, a gente talvez não vá conseguir, para municípios menores, aplicar todas as inovações de uma hora para outra. Eu acho que a aplicação da lei vai ser muito mais lenta nesse sentido. E eu acho que é natural que seja assim. E aí, eu acho que os estados e os próprios tribunais de contas precisam apoiar os municípios nesse sentido, né? Então, mas respondendo essa sua segunda pergunta, tem um conjunto de preocupações, mas eu acho que essa preocupação das modalidades, né, como o diálogo competitivo, e tem preocupações que já existem e que eu nesse sentido, eu acho que a lei poderia ter sido um pouco mais ambiciosa, que é a questão de aditivos contratuais, né? Eu acho que a gente tem tido um problema sério aqui agora com os recursos da Vale, né, que estão começando a chegar, que é de tentar recuperar contratos antigos que já estavam firmados, né? E a gente está tendo grande dificuldade em recuperar esses contratos, estamos tendo que optar por relicitá-los. E, às vezes, eu acho que falta uma visão dos tribunais de contas, né, em geral, e dos órgãos de controle em geral, sobre a vantajosidade, né, sobre o critério do que é vantajoso para a administração. É só preço, né? E me parece que a lei ela não endereçou isso de maneira consistente. Eu acho que ela poderia endereçar, mas acho que ainda há tempo da gente criar uma interpretação mais flexível para esse tipo de questão. A nova lei, ela traz, né, a questão da proposta de manifestação de interesse para as contratações públicas, de obras e serviços de engenharia, por exemplo, assim como você bem mencionou, o diálogo competitivo. Você, Fernando, tem uma experiência enorme em PPPs, inclusive você desenvolveu muito. Você acha que essa experiência das PPPs, elas poderão, naquilo que foi mais bem sucedido, né? Essa experiência poderá ser bem aplicada e conduzirá os gestores e órgãos de controle para a aplicação de diálogo competitivo, maior conteúdo econômico e o PMI para contratações públicas? Como é que você está enxergando? Eu acho que, quando você olha as empresas estatais e o mercado de concessões e PPPs, realmente a gente evoluiu bastante, né? A gente tem, inclusive, por exemplo, mecanismos de chamamento público, que são mecanismos mais simples de contratação. Precisa divulgar, eu acho que esse tipo de evento serve para isso também, a gente precisa difundir. Eu não acho que vai ser uma panaceia, tá? Eu não acho que você vai conseguir fazer PMI para todo tipo de projeto, né? Eu acho que até porque isso corre o risco de desvirtuar, do pessoal não saber usar, mas eu acho que sim, a gente vai dar um passo adicional para conseguir aplicar esse tipo de mecanismo mais flexível na administração. Mas, de novo, eu não acho que isso vai ser para 5%, 10% dos casos para grandes projetos. Eu acho que é isso que a gente tem que estar preparado. E a nova lei ela introduz com maior ênfase a oportunidade de contratos padrão, né? Você acha que isso auxiliará um esforço nacional, inclusive com esse
esse projeto de ter uma estrutura, né, um órgão nacional de controle das contratações, de acompanhamento das contratações, você acha que atenderá a haver um maior centralizador para contratos padrão, estrutura orçamentária de preços, controle de alterações contratuais? Você enxerga essa tendência, Fernando? Eu acho que algumas coisas são positivas serem centralizadas, né? De fato, o governo federal ele é sempre um indutor, né? Agora, tem coisas que você acaba inibindo inovação, né? Isso acontece com o próprio TCU, né? O TCU hoje ele já é uma espécie de um centralizador informal, né? Os tribunais de contas dos estados acabam seguindo bastante os entendimentos do TCU. Acho que é muito positivo, por exemplo, a qualidade de bancos de preço, né? Você uniformizar banco de preço no país inteiro e depois criar regionalizações, mas a partir da mesma base, eu acho isso fenomenal, né? Então, um empreiteiro vai poder prestar serviço aqui, em outro estado, e ele vai usar a mesma base de preços, né? Também, por exemplo, um problema que a gente tem aqui, quando eu vou pegar dinheiro no governo federal, eu tenho que usar Cicro, senão eu tenho que usar a tabela do DR, então esse tipo de coisa que não faz sentido, né? Então, eu acho isso muito positivo. Eu acho que isso vem para o bem. A questão da padronização também, porque você tem um banco de contratos em que você pode puxar lá e não tem retrabalho, né? O que tem que tomar só algum cuidado é isso, é que alguns estados, em geral nos estados, dependendo do estado, você tem uma capacidade de inovação, que é o caso de São Paulo, mesmo Minas Gerais, e aí a gente tem que tomar algum cuidado para que essa padronização não vire uma padronização tamanha em que você não abre espaço para o gestor estadual inovar, né? Então, acho que esse é o equilíbrio que a gente precisa ter. Excelente, Fernando. E uma das questões que me chamou a atenção na nova lei é a previsão da possibilidade do contratante público de transferir a obrigação de desapropriação e obtenção de licenciamento ambiental para o particular contratado, né? Num ambiente de concessão, era até mais fácil da gente dimensionar essa relação. Como é que você enxerga isso para um contrato de obra? A entrega dessa responsabilidade e obrigação para o particular. Como que o particular conseguirá administrar essa responsabilidade junto, por exemplo, aos órgãos ambientais, junto às comunidades para fins de desapropriação? Como é que você enxerga isso? De maneira geral, eu acho muito positivo. Acho que é onde a gente costuma perder muito tempo dentro do governo, né? Às vezes é a falta de estrutura que o governo tem, né? Então, você pega, às vezes, um estado que está com dificuldade financeira, está com pouca gente, ou está com um corpo técnico envelhecido, então você acaba agarrando demais a montagem do processo licitatório por causa disso. Então, eu acho muito positivo você ter essa possibilidade de passar para a iniciativa privada fazer. O desafio aí, que é o desafio das concessões PPPs, é a alocação de risco, né? Porque o fato do privado fazer não significa que ele está tomando risco, né? Acho que essa distinção que é importante, né? Eventualmente, eu posso ter um contrato em que o privado toma o risco de licenciar ou de desapropriar, mas que mesmo hoje em PPPs e concessões, isso tem sido muito mitigado, né? Hoje o privado, ele faz a desapropriação, mas o custo da desapropriação, ele tem um teto, né? Ele faz o licenciamento, mas o prazo para a obtenção desse licenciamento também tem um limite, né? Se escorregar demais, o privado não assume esse risco, né? Então, eu acho que isso é positivo. Qual que é o risco? É esse negócio enroscar, e os contratos, por serem contratos de obra, ou seja, de mais curto prazo, você começar a ter um problema de preços, né? De reajustes de preços. Então, acho que a gente entra também aí num ponto em que é sofisticar os contratos um pouco mais, né? Sofisticar os contratos de empreitada, coisa que as PVPs já fizeram e que agora o caminho é sofisticar os contratos de empreitada. Pela sua experiência, Fernando, você acha que os órgãos ambientais e até eventualmente um IBAMA, eles estão preparados para receber essa atuação direta do particular para obras públicas? Você acha
que precisaria de ter alguma adaptação dos próprios órgãos ambientais ou não há essa necessidade? Eu acho que os órgãos ambientais precisam, de maneira geral, né, ter uma evolução constante. A gente sabe da dificuldade, a gente chegou num ponto que acho que houve, não só no meio ambiente, mas em outras áreas, um excesso de normas e de regras que se sobrepõem, e que eu acho que é isso que acaba travando muito, né? Não é não fazer o licenciamento, mas é você ter um fluxo mais previsível e com menos instâncias para fazer o licenciamento, né? Então, o que eu vejo é isso. Eu acho que, assim, eu acho que se o privado tiver o apoio do público na interlocução, eu acho que é o melhor caminho, né? Aqui, as nossas experiências com as concessões, quando o governo se engajou e ajudou o privado a fazer o licenciamento, foi o melhor dos mundos, né? E aí, eu acho que o órgão ambiental, ele não, para ele, eu diria que tanto faz, né? Eu acho que o que precisa é uma mudança do sistema, uma simplificação do sistema, mas aí, nós, quando somos governo e estamos licenciando, a gente sofre do mesmo jeito, né? Então, o sofrimento da Secretaria de Infraestrutura é a mesma. E olha que a minha relação com a Marília é a melhor que possa existir, que é a nossa secretária de Meio Ambiente, e ela tem feito um esforço muito grande para a simplificação. Mas acho que o problema é que você não muda em 2 anos um projeto, né? Uma forma de licenciar, e acho que isso tem que evoluir. Excelente, muito obrigado. E tem por fim aqui, para a gente poder circular um pouco, Fernando, com os nossos colegas, tem o artigo 125, né, da nova lei. E é um artigo que tem trazido algumas polêmicas. Só para contextualizar todos que aqui estão presentes, o artigo diz mais ou menos assim, né, que nos casos de alterações unilaterais dos contratos, o contratado ele será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25%. E, no caso de reforma, aquela mesma estrutura anterior dos 50%. E disso tem algumas discussões, se teria ou não teria havido mudança na estrutura de alterações contratuais unilaterais pela administração. Como é que você tem enxergado isso, Fernando? Eu acho que esse tema, primeiro, a gente tem um problema de técnica legislativa que a gente insiste em cometer, né, que é essa coisa de estabelecer em lei percentual, né? Acho que isso é de uma rigidez que não faz sentido nenhum, né? Então, acho que essa é uma crítica que eu acho que a gente, olhando para frente, deveria rever. Mas me preocupa esse 25%, que é um número mágico que todo mundo adotou, né, como sendo a linha de corte, né, sem nenhum estudo, né, que diga se eu posso reequilibrar um contrato com mais de 25%, porque normalmente esse artigo é utilizado para eu travar, inclusive, reequilíbrio de contratos, né? E aí tem coisas como eu não posso mudar dentro de uma planilha unitária, eu tenho limitações que são impostas a partir dessa interpretação, né? A gente, aí trazendo um depoimento, a gente agora está tentando retomar um conjunto de contratos que já tinham sido assinados, mas estavam parados, né? E aí você sempre esbarra nesse tipo de interpretação, sendo que quando você faz o tal do estudo de vantajosidade, que às vezes nos é exigido, ele exclusivamente considera a administração pública está pagando menos ou mais, né? A partir de índices que também são colocados, enfim, não necessariamente refletem a realidade. E eu acho que o estudo de vantajosidade deveria levar em consideração o tempo em que eu vou disponibilizar a obra para a sociedade, né? Então, se eu tiver que reorçar um projeto, tiver que relistar um projeto, eu posso perder mais 1 ano nessa história, né? Então, eu acho que esse tipo de regra rígida, eu acho que a gente deveria, algo que a União Europeia já fez há muito tempo em termos de contratação pública, que é migrar muito mais para o procedimento de governança e transparência, que eu acho que o diálogo competitivo vai um pouco nessa lógica, e menos na regra fria dos quantitativos, né? Ora, se em determinado momento eu precisar ajustar alguma coisa, isso tiver uma supervisão, tiver uma câmara, tiver mostrando que eu não tô em conluio com ninguém,
né, ou algum tipo de atividade heterodoxa, por que não? Né? Então, eu acho que isso faltou. Acho que a lei poderia ter sido um pouco mais ambiciosa nesse sentido, e ela ficou um pouco presa, quase que naquela cabeça de que o único jeito que eu tenho de controlar a administração é assim. Acho que está na hora da gente acreditar que a administração tem gente boa, tem gente capaz, e que o mundo mudou, né? Eu tenho mecanismos de compliance e tudo mais. Até a própria lei traz a questão da primeira, segunda linha de defesa de compliance. Então, vamos acreditar nisso, né? Vamos acreditar nisso. Eu acho que essa é uma sugestão para uma próxima operação. Talvez mais uns 30 anos a gente consiga. E uma visão um pouquinho mais, enfim, de confiança, né, entre o público e o privado. Essa foi uma das considerações, perguntas que eu fiz para o senador Anastasia, né, no encontro que nós tivemos do ciclo de debates da nova lei, lá do Comitê de Contratações Públicas, e a resposta do senador foi muito parecida com a sua conclusão correta, Fernando, de que, frente ao cenário, a sociedade e, obviamente, o Congresso Nacional não se sentiu confortável de ainda, ou seja, entregar essa maior discricionariedade ao administrador, né? Preferindo delinear procedimentos visando, mais uma vez, tentar proteger contra desvios, e que é algo realmente que talvez a gente precisará de uma nova mudança daqui a alguns anos. Antes de fecharmos esse primeiro corte, que é uma perspectiva do setor público quanto à aplicação da nova lei, queria convidar o César, o André e o Cristiano, porque aí, para a gente poder tentar cumprir o horário, eu peço desculpas, né? A gente não pode se estender muito sobre esses temas, mas você teria alguma consideração na perspectiva do poder público que vocês gostariam de fazer? Lembrando que logo em seguida eu vou passar a palavra para o Cristiano sobre a perspectiva do setor privado, né? André, por favor. Fernando, bom dia César, bom dia Cristiano, bom dia Alexandre, parabéns aí pelo painel do IBDIC, um tema muito feliz, um tema muito importante, não só na perspectiva do administrador público, mas também das empresas privadas e de todo esse ecossistema que faz parte do ambiente de contratações públicas aqui. Fernando, gostei muito quando você falou sobre a importância do aculturamento, quer dizer, do tempo que se tem para que o administrador público possa entender as grandes mudanças que a nova lei traz ao procedimento licitatório, principalmente. E uma das coisas que me preocupa muito é em relação às cidades menores, porque nas capitais, nos estados, nós temos uma formação técnica muito grande do próprio administrador público. Nós percebemos isso em vários estados que atraem até, inclusive, executivos da iniciativa privada para compor esse quadro de executivos. E, nesse aspecto, se a licitação ela não for concebida de forma adequada, contemplando, inclusive, os mecanismos necessários, ou o que eu chamo de antídotos, que a lei traz, a nova lei traz, para evitar com que esses contratos possam ser atrasados ou até mesmo venham a ter problema, surge então essa necessidade da formação profissional. Como é que você acha que é possível criar não vou dizer uma escola de negócios para o administrador público, mas como é que você vê, de uma forma mais ampla, a formação de cursos que o próprio administrador público possa enxergar esses detalhes práticos e não apenas jurídicos do desenvolvimento das licitações, quer dizer, a formação da licitação, desde a exigência de garantias, que a lei ela não traz, Fernando, a obrigatoriedade de garantias. E eu não estou nem falando de seguro, estou falando de um instrumento de garantia que permite a execução do contrato. Como é que você vê essa questão da formação profissional do administrador público? É sempre complexa, né? Porque a administração pública é formada por funcionários de carreira e alguns funcionários que são de mandato, né? Então, esse é um primeiro desafio de você ter a continuidade. E mesmo assim, quando você tem funcionários de carreira, por vezes eles deixam de ocupar determinada posição quando você tem a troca do mandato, né? Então, eu acho que essa é
É um desafio. Eu acho que esse tipo de formação ele tem que vir casado com a questão quase que uma padronização de entendimento, sabe? De súmulas e coisas assim. Eu acho que isso deveria estar, de alguma forma, muito próximo dos órgãos de controle, né? Que acabam sendo os padronizadores, sabe? Porque senão eu vou pegar um município, um conjunto de municípios no interior de São Paulo que vai fazer o treinamento. Aí chega um professor super bacana, super inteligente e tal, e o cara fala, daí ele vai tentar fazer isso na prática, não funciona, né? Então, você tem muito município no Brasil, né? Muito município. Então, aí a história de você tentar centralizar minimamente, eu acho muito positiva. Né? Não adianta ter 30 mil escolas, porque cada um vai ter sua cabeça e sua interpretação. Então, eu acho que teria que estar... É um órgão do governo federal que, de repente, vai induzir isso junto aos tribunais de contas, ministérios públicos, e aí vamos dizer, esse aqui é o curso oficial, essa é a escola de governo. Vamos... Porque aí você vai criando minimamente um ambiente de padronização, porque senão vai ter um monte de curso, como já tem, e aí é cada cabeça, cada decisão uma cabeça, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que se preocupar, e eu acho que fóruns como esse do IBDIC, né, como uma gestão, ou também um advocacy, acho que precisa unir os grandes players e influenciadores para que você possa minimamente criar essa padronização. Eu vou aproveitar, Fernando, e depois o Marcelo e o Vitor vão poder trazer no intervalo, porque o IBDIC tem feito, como o Vitor mencionou, né, alguns convênios. Inclusive, fizemos um com a PGE de São Paulo, e o Comitê de Contratações vai tentar criar modelos de contrato padrão para pequenas prefeituras, para tentar ajudar a resolver, mas em parceria com órgãos de controle também. Porque, do contrário, é o que o Fernando disse, né? Eu achei genial, Fernando. Grandes, diversos juristas, né? Professores renomados, ensinando aquilo que eles entendem, e que nem sempre é a visão daquele que vai controlar na prática, na ponta. César, o que você poderia trazer? E aí, para a gente poder já começar a encerrar esse momento e já irmos para o próximo, por favor. Então, bom dia, Alexandre, André, Cristiano, Fernando. Parabéns, Fernando, foi muito interessante ouvi-lo. Eu tenho, rapidamente aqui, só dois comentários. O primeiro é exatamente sobre isso que o André levantou. Eu achei muito interessante, quando foi editada a Lei 14.133, que ela criou um regime de vigência simultânea, né, com a legislação anterior. Ela não criou uma vacatio legis de 2 anos, também não determinou que fosse aplicável integralmente de imediato. E eu fico pensando se essa estrutura que a lei propôs não deve mesmo ser uma indutora de uma espécie de sandbox regulatório nessa área de licitações, em que as administrações, desde logo, o mais cedo possível, assim que estejam assim, minimamente capacitadas, comecem a experimentar com a nova lei, aplicando-a eventualmente em contratos de menor valor, etc., para justamente essa experiência prática ser desenvolvida a partir de licitações e de contratações reais, e não só desses cursos teóricos, né? Então, eu queria só ouvi-lo, Fernando, se isso é viável, enfim, se isso faz parte, inclusive, dessa programação de capacitação, né? A ideia de implementação efetiva, ainda que parcial e limitada da lei, para que se crie essa experiência real. E o segundo comentário era rapidamente também a respeito da desapropriação. Você comentou sobre a necessidade de alocação de riscos, né? E eu acho curioso que a lei, no artigo 46, previu, né, o parágrafo 4º do artigo 46, previu uma espécie de roteiro de alocação de riscos na contratação integrada e na contratação semi-integrada, quando a desapropriação fica a cargo do particular. Você não acha que esses seriam
talvez, essas seriam talvez diretrizes que poderiam ser estendidas a outras contratações com base no artigo 25, que previssem a alocação ou melhor, previssem a atribuição do particular de condução da desapropriação. A gente pode tomar esse regime da contratação direta e contratação integrada e semi-integrada como uma espécie de regra geral, de diretriz geral de alocação de riscos? Pois, César, eu acho que sim. Eu acho que a lei de licitações, ela, quando a gente estuda o histórico dela e como ela evoluiu, antes da 8666, né? Você pega o Código de Contratações Públicas lá de 1916, se eu não me engano, ele era um guideline, assim, diretrizes, né? Que basicamente falava de como fazer a licitação. E aí você vai criando normas e começa a detalhar os tipos de contrato em lei, a ponto de você não conseguir fazer nenhum contrato que não seja o contrato de empreitada, clássico ou de prestação de serviço, porque começou a se interpretar que a lei só permitia esse tipo de contrato. Né? É um absurdo do absurdo, porque não é possível que o ser humano só possa conviver, e vocês que são especialistas em contratos de construção sabem como esse tema evoluiu na iniciativa privada, contrato de aliança, enfim, como esse tema evoluiu, e você na lei de licitações acaba ficando restrito a isso. Então, de novo, né, esses são os problemas do detalhamento da lei, quer dizer, você cria uma ideia de matriz de risco que deveria ser uma regra geral. Só que, como isso já tinha no RDC, da contratação integrada e semi-integrada, copiaram o texto, né? Mas não tinha para as contratações que não fossem essas duas. Mas é óbvio que faz sentido. O que é a matriz de risco? Nada mais é do que você escrever um contrato alocando os riscos. Todo mundo que quando escreve contrato faz matriz de risco, né? Isso não é exclusivo de concessão e PPP, né? É que concessão e PPP trouxe esse tema, mas que vocês trabalham no contrato sabem, né? Então, esse é o tipo de interpretação que eu acho que assim, ela deveria ser obrigatória, né? Mas se a gente não fosse tão detalhista na lei, a gente não teria esse problema, né? Agora, para os advogados começarem a interpretar que o princípio do não sei o quê... Gente, na vida real, nem precisaria de estudo, né? Então, eu sou 100% assim, aderente ao que você está falando, e a gente poderia ser um pouco menos detalhista nas nossas leis e criar um ambiente de governança, que é aquilo que o Alexandre falou com o senador Anastasia, né? E com relação à sua primeira pergunta, a questão da capacitação, né? Isso, a ideia de haver assim uma aplicação efetiva da nova lei. Você mencionou, né, que eu acho que o Estado de Minas já determinou que, por enquanto, a nova lei não seja aplicada. Existem diversos estados que também foram nessa linha, outros adotaram a visão oposta. E a minha pergunta era se você acha que é viável tentar implementar na prática a nova lei assim que for minimamente possível, para criar uma experiência real na aplicação antes dos 2 anos do limite lá eu acho isso ótimo, até uma negociação que eu estou fazendo, como, vamos dizer, a minha área, né, a Secretaria de Infraestrutura, Departamento de Estradas e Rodagens, é o que mais aplica, né, em tese, não mais aplica, mas é o que é muito afetado por isso. Eu estou numa negociação com a advocacia aqui para a gente poder fazer alguns pilotos, sim. Eu acho que esse é o caminho. E também para que a gente possa pôr o pessoal para estudar, porque senão você vai esperar 2 anos, né? Também tem que ter esse risco. Ah, não, só aplica para daqui a 2 anos. Aí ninguém faz nada durante 2 anos, aí quando chega lá em cima da hora, o pessoal começa a correr e fazer das interpretações mais malucas. Então, eu acho que a gente bater nessa tecla de fazer experiências pontuais, eu acho que sim. Aqui a gente está... Eu estou considerando fazer isso, sim, aqui dentro do Estado, e acho que a nossa AGE está aberta para isso. Excelente, Fernando. Assim, muito obrigado. Eu não posso perder a oportunidade de fazer a ponte direta do que você disse para o setor privado, na pessoa agora do Cristiano, porque, do mesmo modo que há uma necessidade de uma prévia estruturação do setor público para bem aplicar a lei, e é muito provável que, com
salvo algumas exceções de bons, terem esse cuidado. É muito provável que a maior parte do país acabe deixando para aplicar essa lei afogadilho pós-vigência, né? E o setor privado, eu imagino que talvez já comece a tentar identificar na nova lei, Cristiano, quais são as maiores oportunidades para aumentar a produtividade do setor de construção público no Brasil, que tem reconhecido, não apenas no Brasil, mas no mundo, baixa produtividade, com baixíssimo ganho de produtividade, né? E também quais são os desafios que a nova lei 14.133 traz. Se você pudesse começar o nosso debate nos dando uma visão, existe pela sua atuação hoje, uma das mais importantes empresas de construção e de obras públicas do Brasil. Você tem enxergado esse movimento dos engenheiros e da atividade, a iniciativa privada, para se adequar a essa lei? Bom dia a todos. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também ao IBDIC. Saúde os colegas André, o Fernando, o César também. Alexandre, o maior comprador do país são os governos, né? E a lei, a nova lei de licitações, ela é bastante extensa, são 194 artigos, cada artigo tem uma série de parágrafos, incisos, é uma lei bastante maçante até para ler. E as obras, a palavra obra, as palavras obras e serviços de engenharia aparecem mais de 150 vezes na lei. Isso quer dizer, para mim, que o mercado de construção de obras é um dos principais clientes da lei, né? Então, por isso, e também é muito salutar que o IBDIC, essa associação em direito da construção com a nova lei, venha aí a iniciar os trabalhos do Congresso Internacional. Como a gente vem se preparando? Bom, primeiramente com muito estudo, né? Muita leitura, muito entendimento, muita conversa a respeito da nova lei, porque ela altera significativamente o marco legal de contratações, especialmente trazendo diversas inovações para a contratação de obras. Eu venho falando e sintetizando alguns pontos positivos da lei que eu vou trazer aqui, mas assim, a lei começa, e eu acho que talvez seja um grande ponto de muita importância em mudança, é a questão do planejamento, do plano anual de contratações, em que o foco da lei é o mercado público, né? É a administração pública. Então, a lei traz diversas obrigações para o administrador público e sem que o administrador público esteja capacitado e com habilidade no trato da nova lei, a gente não vai ter os ganhos que ela pode proporcionar. Além disso, a lei traz uma série de outros aspectos que eu reputo de grande importância e que devem melhorar aí o sistema de contratações públicas, especialmente de obras, especialmente quando a gente fala de obra, a gente não pode falar de obra sem projeto de engenharia. A obra começa com planejamento prévio, estudos preliminares e projeto de engenharia, e a nova lei trouxe uma sistemática nova para a contratação de serviços especializados de engenharia, que é a contratação por técnica e preço. Eu acho que contratar projeto de engenharia apenas por preço, onde o pagamento da administração é feito por número de pranchas que o projetista faz, não é a contratação do melhor projeto. Então, a lei oportuniza que se contrate, a partir de agora, a partir da utilização dela, os melhores projetos de engenharia. E nós sabemos que o projeto de engenharia é o nascedouro de qualquer empreendimento. Se o projeto nasce torto, não tem depois como endireitar, e o empreendimento não vai atingir seus objetivos. Um outro ponto bastante importante, eu acho, assim, a previsão da licença prévia ambiental antes da publicação digital, ou seja, o mercado privado já vai ter que saber da viabilidade ambiental do projeto, desde o seu nascedouro, desde a publicação digital. Isso é muito importante na nova lei. A oportunidade do mercado privado contribuir... Posso só te contribuir... fazer uma pergunta rápida, Cristiano, só para aproveitar
E como que, aproveitar o que nós discutimos antes, como que você enxerga, na perspectiva sua, como empresa contratada, de receber a obrigação, por exemplo, num edital, de acabar de obter todo o licenciamento para iniciar um empreendimento e a desapropriação? Como é que isso te traz mais conforto pela sua experiência ou mais desconforto? Eu tenho uma opinião bem distinta em cada um desses institutos. Eu acho que o licenciamento ambiental, o continuado, né, após a licença prévia, então seria a licença de instalação, especialmente porque a operação caberia aí a quem vai operar. Eu acho bastante importante que isso possa estar na mão do privado. O privado sabe fazer e vai alocar esforços para obtê-la a contento, no prazo e que se oportunize mais rapidamente o início da obra. Diferentemente, eu penso sobre desapropriação. Esse mesmo texto que tem na lei nova de contratações, ele está lá no decreto-lei de desapropriação, só que ele é restrito à concessionária de serviço público. E por que isso? A concessionária geralmente trava com o poder público contrato de longo prazo, 25, 30, 35 anos, as PPPs e concessões. De modo que ela consegue, por exemplo, ingressar com ação de desapropriação, que demora, nós sabemos, diversos anos, e o contratante de obra pública não. O contratante de obra pública ele não quer entrar com ação de desapropriação, se responsabilizar por discussão de valor, a fazer o aporte da indenização. Isso não é próprio da construção. Talvez o concessionário, por estar lá no local, num longo prazo, possa fazer isso. Agora, o construtor, ele vai para a localidade, executa o empreendimento e ele quer sair de lá sem nenhuma ação judicial, sem nenhum passivo, tão logo conclua o empreendimento. Então, eu acho que o licenciamento ambiental é bem-vindo, mas a desapropriação eu vejo com muita reserva. Especialmente porque a lei deixa claro que o edital pode prever essas obrigações ou não, né? E aí, comungando aí com o que o Fernando falou anteriormente, a gente tem administrações públicas preparadas e outras nem tanto, né? Então, seria muito fácil para o administrador público delegar ao privado por edital todas essas obrigações e lançar um edital que seja possível de dar vazio no mercado, porque o privado não vai querer tanta obrigação. E obrigações, na verdade, obrigações que não casam com a atividade, né? Eu acho que a desapropriação ela tem um período longo de maturação. Obrigado. Desculpa ter te interrompido, viu? Pode continuar. Não, perfeito. Eu estava aqui para falar nos desafios sobre desapropriação mesmo. A PMI, o Fernando falou, e eu concordo com ele, que ela não vai ser uma panaceia para qualquer tipo de obra, mas eu acho muito importante para grandes projetos, complexos projetos. Assim, a gente tem exemplos aqui no Rio de Janeiro, da Transolímpica, do VLT do centro do Rio, os aeroportos, como Guarulhos, foram de PMI, o metrô de São Paulo, o metrô de Salvador, tudo PMIs que geraram boas concessões e boas PPPs, né? Então, eu acho que para determinadas obras complexas, a possibilidade do privado atuar via PMI, auxiliando, trazendo inteligência à administração, a gente pode formatar bons projetos de obras públicas. Outras questões que eu reputo relevante, um alargamento do prazo para apresentação de proposta na contratação integrada. Eu acho que isso vai ser muito bem-vindo para que o privado, como ele pode dar soluções diferentes na contratação integrada, com mais tempo. Hoje em dia são 60 dias, a nova lei traz 60 dias úteis para a preparação da proposta. É um tempo importante para o privado aportar inteligência no projeto e proporcionar soluções inovadoras. A figura da matriz de risco nos contratos de grande vulto, acho muito importante também. A matriz de risco delineia melhor o contrato, né? Onde a palavra, o parágrafo não consegue capturar os meandros da matriz de risco que a gente vai se socorrer e esclarecer a vontade das partes. Outras duas questões bastante importantes que dizem com celeridade, né? Nós sabemos que os princípios da nova lei, o artigo 5º trouxe uma série de novos princípios, e dentre eles o princípio da celeridade. E aí na lei se materializa esse princípio em algumas questões, né? Como a prioridade de tramitação de projetos de licenciamento ambiental. Hoje o licenciamento de empreendimentos ele tem priorização nos órgãos de licenciamento do CISNAMA.
a prioridade na tramitação de processos judiciais que trazem de licitação, uma alteração bastante importante aí do artigo 177, trazendo a priorização de disputas que trazem respeito à execução de contratos e à própria licitação. E, por fim, aí para depois a gente debater, eu trago a questão do dispute board, que o César vai trazer esse capítulo específico, assim, a possibilidade da gente resolver de forma contemporânea a execução das obras, as disputas, eu acho fabuloso, e a gente vai chegar no final de uma obra com muito mais contundência e eficiência, eu acho. Excelente, Cristiano. Eu não posso deixar de te perguntar uma questão relevante. Eu sei o esforço que você, como diretor jurídico da construtora Queiroz Galvão, a Milka Falcão, como diretor jurídico do grupo, né, da Hold, fizeram ao longo desses anos, pós-Lava Jato, e tantos outros colegas tentando melhorar a governança e estruturas de integridade. A estrutura de integridade, inclusive, da Queiroz Galvão, hoje é reconhecido, né, como um dos melhores institutos já criados para a empresa de construção. O mercado ficou muito abalado, com crise de credibilidade imenso, enorme, né? O mercado público de construção, e essa lei ela tenta trazer alguns institutos com previsões específicas para a obrigatoriedade de compliance, né? Como que você enxerga essa transição? Há uma chance, Cristiano, de nós não sofrermos as mesmas mazelas que o senador, inclusive Anastasia, comentou, que foram os indutores de maior dirigismo e detalhamento dessa lei? Você acha que temos vislumbramos uma mudança de ambiente? Alexandre, sim, sim, não existe outro caminho. E a gente pode dizer que é o caminho único e um caminho do bem, um caminho de produzir contratações públicas indenes de qualquer problema relacionado a questões de integridade. Realmente, você falou sobre a questão da transformação do setor. Foi um setor que se transformou muito nesses últimos 6, já para 7 anos, né? E eu posso dizer que as empresas de engenharia, especialmente as maiores, pelo menos as que a gente... empresas grandes de engenharia, elas foram precursoras em implantar modelos de programas de integridade de vanguarda e bastante sólidos, que funcionam com uma série de políticas, canais de denúncia externos, auditáveis e uma série de providências que levarão certamente a um modelo de contratação pública muito mais íntegro. E a gente tem que sempre falar a respeito da perspectiva do administrador público, né? E analisar também a que ponto também, em todas as esferas, os administradores públicos, as administrações públicas também estão e devem estar absolutamente preparadas para esse novo cenário, porque esse novo cenário ele gera uma série de atritos, né? Porque à medida em que não se resolvem questões de maneira à margem, os problemas têm que ser resolvidos dentro das 4 linhas. Então, o privado se torna um fiscal do agente público, né? Aquele edital que não vem exatamente como deve vir, ele vai ser questionado. O privado vai se socorrer de medidas judiciais para fazer valer seus direitos. Então, eu vejo como um caminho de ganha-ganha, mas é importantíssimo que tanto o mercado privado quanto a administração estejam preparados e nesse caminho que é único. Excelente, Cristiano. Parece que pode haver o setor privado ser um indutor também da transformação a partir da aplicação desses sistemas de integridade. E aí, já começando um diálogo ótimo com o André, porque a lei ela tenta criar e trazer um instituto muito adotado nos Estados Unidos, que é uma ampliação das responsabilidades dos seguradores, né, dos empreendimentos.
É quase como uma tentativa também de trazer os seguradores e o sistema financeiro, de modo geral, como parceiros do setor privado e do setor público para transformar o ambiente de contratações públicas. André, quais as principais mudanças que você acha que melhorará essa relação? Obrigado, Alexandre. Bom, já falei bom dia para todos também, saudar os amigos que estão nos acompanhando aqui. Eu estou vendo que nós estamos em 137 pessoas aqui, Alexandre. Parabéns aí para o IBDIC, pela organização e a mobilização, porque numa segunda-feira, nesse horário, conseguir a atenção de tantos amigos, nós todos estamos de parabéns aqui. Alexandre, é muito importante o que você disse, e a minha contribuição aqui é muito mais em relação à visão que esse novo dispositivo traz na ótica do mercado segurador, que passa a ser, deixa de ser apenas um ator coadjuvante nesse ambiente e se configura como um protagonista também desse novo ambiente de contratações públicas. E uma forma muito interessante de eu transmitir isso a vocês é lembrar que não será um único mecanismo previsto na lei que dará essa segurança que todos nós queremos, uma contratação mais eficiente, que tenha os custos adequados e, no final do dia, essa obra seja entregue para a população dentro do preço, prazo e qualidade prevista no contrato. Então, não será apenas o capítulo das garantias de forma isolada, ampliando a garantia ou estabelecendo a cláusula do step-in que vai proporcionar essa segurança que é necessária, não só para o administrador público, mas para as empresas de engenharia. De forma muito simples, eu resumi em 6 principais pontos, que eu vou apenas trazer aqui para vocês de forma bem simples, e depois, se possível, cada um pesquisar, vai ser mais fácil até, porque nós temos um tempo pequenininho aqui. O primeiro já foi falado, é a matriz de riscos. O segurador adora a matriz de riscos. É a melhor coisa que se tem no ambiente de contratação é você entrar no quarto com a luz acesa. E a matriz de risco, ela traz essa visibilidade, que não só o privado quanto o público precisam saber antes da formulação do contrato quais são os riscos que ficará a cargo de cada um. Então, uma vez definido que risco geológico será por conta do contratado, não há o que se falar em reequilíbrio do contrato. Então, a cláusula de matriz de risco, ela está prevista, assim, primeiro define como o termo, a base do reequilíbrio do contrato futuro, então só por aí nós já temos um belo de um diferencial. Também não ficou claro para mim que ela não será obrigatória. Diz que para obras de grande vulto ela será obrigatória, mas como os contratos precisam definir claramente os riscos atribuídos às duas partes, é provável que não seja através de uma matriz de risco, mas no ambiente de contratação seja possível, na origem, definir quais são os riscos das partes. O segundo ponto que eu vejo como relevante, além da matriz de risco, é a certificação de projetos, que também está prevista e traz ali um antídoto importantíssimo para que esses projetos sejam concebidos de forma adequada e vai contribuir não só na análise do próprio segurador, que antes de aceitar o risco, vai ter a visão se aquele projeto que foi definido para aquela licitação está devidamente acreditado por autoridades competentes, como, por exemplo, o Inmetro. É diferente você ter uma obra com projeto certificado e outra não. Então, esse é um ponto que eu vejo muito relevante também. O terceiro ponto, que me parece que a lei também foi muito feliz em trazer esse dispositivo, passa a ser a questão dos outros seguros que são possíveis serem contratados. Até então, nas licitações, se alguma empresa, se algum órgão público pedisse uma apólice de engenharia, por exemplo, o Tribunal de Contas poderia entender que trata-se de algo que não foi previsto na lei e trazer um problema para o administrador público. Hoje, se não me engano, o artigo 22, ele diz que poderão ser cobertos por outros tipos de seguro riscos identificados na matriz de risco. Então, um acidente de engenharia, um acidente de responsabilidade civil se torna muito positivo uma cobertura, porque evitaria a terminação do contrato. E, no final,
você tem também, no outro ponto que eu diria, são os mecanismos que tratam da ampliação das garantias. Em linhas gerais, permanece quase o mesmo da Lei 8666, ou seja, na garantia de proposta até 1%, obras tradicionais de 5% podendo chegar a 10%. Mas no artigo 96 e seguintes, principalmente no 102, é previsto a ampliação da garantia para até 30%. Aí sim, nós já temos um tema para discutir que vai trazer ali um conforto maior, porque muitas vezes apenas a rescisão do contrato, Alexandre, com 5 ou até 10 não se paga nem as multas contratuais, quanto mais o sobrecusto para você retomar a obra, que é o que de fato serve uma garantia em obra pública. É para você pagar os custos para tirar o inadimplente e colocar uma nova empresa. E muitas vezes só de mobilização de canteiro, mudança de escopo, às vezes você tem um custo adicional. E por final, que o César vai tratar do tema, mas eu só vou dizer por que o mercado segurador assim, está muito feliz com essa possibilidade, os mecanismos alternativos de solução de conflito, porque uma obra não padece de mal súbito, ela apresenta sintomas, ela adoece, ela tem febre, e quando o segurador ele não tem condições de acompanhar esse mecanismo da origem, só resta ele pagar a conta no final do dia. Então, na medida em que teremos os dispute boards, ou até mesmo as mediações, e mais o segurador se tornando interveniente anuente no contrato, que é o que diz o 102, ele passa a ter não mais o direito, mas o dever de acompanhar a obra do início ao fim, e eu esqueci do item que eu acho que é o mais legal de todos, que é o 19, o artigo 19, que é o BIM, que traz ali a possibilidade de melhorar a gestão e administração contratual, e dessa forma, no meu ponto de vista, o segurador passa a ter um acompanhamento em tempo real do que está acontecendo na obra, podendo, inclusive, opinar em algum momento, se entender que aquele ponto da obra chegou no momento em que possa trazer um risco futuro ao contrato. Basicamente, eram esses pontos que eu vejo como inovações e contribuições aí para que a obra se torne mais segura e melhor segurada. André, excelente, assim, e não tem como, se sintetizou, como sempre, de forma impecável, e mostra, pelo menos na minha perspectiva, a alta dimensão da mudança do mercado de seguros no Brasil. Porque nós aqui todos sabemos, essas garantias, seguros-garantias, que vieram a reboque da lei, sendo ofertada por algumas instituições, elas raramente tinham grau de confiabilidade, muitas vezes se perdiam, né, com uma falta de capacidade de pagamento, não cumprimento daquelas cláusulas do seguro. E o Brasil ele tem reconhecido internacionalmente como um péssimo ambiente de negócios e com baixa segurança jurídica, né? Nós temos isso, o mundo inteiro reconhece o medo que o investidor estrangeiro tem quando olha para o Brasil, mesmo sabendo de todas as grandes oportunidades que o Brasil oferece, mas essas oportunidades geralmente são atreladas a grandes desafios, né? Você acha, André, que o mercado securitário está preparado para atender isso tudo que você sistematizou bem? Você acha que esse mercado de seguros está preparado? E se não tiver, o que vai acontecer? Nós temos que, por exemplo, abrir com outros competidores internacionais na área de seguros que já têm experiência em segurar nessa forma, para que eles venham para o Brasil. Banco Central, a SUSEP, como é que o sistema vai se preparar para garantir isso? Alexandre, excelente pergunta, é uma das que eu mais gosto de responder, porque não há dúvida que o mercado brasileiro de seguros está muito bem preparado e, é claro, precisa fazer os ajustes, como todas as outras áreas que serão afetadas pela lei também precisarão. Mas um ponto importantíssimo, nós, desde 2008, nós já vivemos um mercado global de seguros no Brasil, quando houve lá a quebra do monopólio de resseguros até então definido pelo IRB.
Então, nós já temos mais de 100 grupos seguradores no país e que aqueles que operam no setor da indústria de construção e infraestrutura já são globais. Então, todas as seguradoras que operam no Brasil operam em todos os outros países, salvo raríssimas exceções. Então, essas melhores práticas já são compartilhadas no aspecto não só mesmo da gestão e administração dos contratos, mas também no momento de fazer a conta para pagar a indenização. E qual era o problema, Alexandre? De forma muito simples. Quando você tinha apenas a garantia de 1%, de até 5% para você conseguir concluir uma obra, a seguradora nem ameaçava pensar em fazer o step-in. Ela automaticamente já optava por fazer o pagamento da indenização, porque não tinha chance de retomar o contrato. É claro que você tem do saldo contratual, número 1, que você tem ainda à disposição, mais o preço ou sobrecusto que você pode proteger com uma garantia maior, dá a segurança necessária para a conclusão desse contrato. Então, eu entendo que sim, está preparado, teremos que ter uma questão cultural de adaptação de uma série de outras tecnologias, mas eu não tenho dúvida que é uma questão de tempo para que tudo isso se ajuste. Muito bom ouvir isso. E agora, ir olhando para o lado de cá, do lado dos contratados privados, das empresas brasileiras, ou, eventualmente, de empresas estrangeiras, mas vamos pensar primeiro nas empresas brasileiras. As empresas brasileiras, que são os players hoje do mercado de construção, de obras de grande vulto, né? E os órgãos da administração pública, que são normalmente os contratantes. Como que eles estão frente a essa perspectiva de mudança dos seguros? Bom, não há dúvida também, é uma questão muito importante essa que você levanta, Alexandre, porque, em termos gerais, haverá necessidade de uma readaptação cultural. As empresas hoje olham para o mercado de seguros de uma forma muito transacional, não se criam alianças estratégicas, e o segurador ele passa a ser uma espécie de um sócio para aquele contrato, porque se algo der errado, ele terá que fazer o pagamento de uma grande parcela dessas indenizações. E na hora de você selecionar o seu corretor de seguros, o seu segurador, é importante que crie-se um vínculo de continuidade e de aprendizado. Ao longo do tempo, essas relações se tornam maduras e, assim como acontece em outros países, o segurador deixa de ser um fornecedor e passa a ser um aliado estratégico das empresas que vão desenvolver um produto e um serviço de qualidade para atender a responsabilidade daquele contrato. Então, é uma relação um pouco diferente dessa que nós estamos vivenciando até hoje no Brasil, e eu tenho a certeza absoluta que será fácil de se desenvolver esse modelo, porque ele já existe em outros países e nós já temos no Brasil essa tecnologia, apenas precisamos ter um ambiente jurídico, regulatório adequado para poder fazer esse ambiente funcionar da forma como previsto. E esse ambiente jurídico regulatório, ele ainda não está pronto? Nós precisamos de aprimorá-lo? Sim. E quais seriam os principais atores de aprimoramento desse marco regulatório para essa finalidade, André? Bom, no primeiro momento, nós tivemos, então, a mudança da lei de licitações, nós temos agora, no Senado, a discussão da nova lei de concessões e de PPPs, que é possível que seja adaptada também. No ambiente do mercado segurador, a SUSEP vem implementando mudanças estratégicas importantíssimas. Tivemos agora recente a resolução 407, que traz a flexibilização dos clausulados das apólices de grandes riscos. O que significa? Que até então, as apólices de seguros deveriam ser obrigatoriamente, os editais deveriam ser obrigatoriamente adaptados às apólices de seguros. Com esse novo ambiente que a SUSEP está proporcionando para o mercado, é possível que o edital peça determinados riscos ou determinados modelos de clausulados que as seguradoras terão a liberdade e a flexibilidade de adaptá-los de acordo com as exigências dos editais. E aí é importante destacar 2 pontos chaves.
O primeiro, que isso traz também uma certa fragilidade para aquele administrador público que não souber enxergar com uma melhor profundidade os riscos cobertos por essas apólices. E, ao mesmo tempo, gera a importância para o próprio licitante estar muito atento aos tipos de cláusulas e contratos que serão ofertados pelas seguradoras, porque no eventual não atendimento das obrigações do edital de licitação, aquela proposta poderá ser desqualificada ou ter um problema futuro. Então, é uma nova realidade do mercado segurador que começa a ser desenhada agora, com a resolução 407 da SUSEP, que vai envolver engenheiros, advogados, consultores, corretores de seguros, para criar esse novo ambiente positivo de contratações públicas. Muito bom. Muito obrigado. E antes de a gente encerrar, então, esse bloco, o terceiro bloco, e nós temos que ser ágeis agora, Cristiano e César, eu queria perguntar se vocês têm alguma consideração a fazer. Imagino que o Cristiano deva ter, como um contratante de seguros relevante, né? Qual o comentário que você faria, Cristiano? Bom, Alexandre, eu acho que junto com o diálogo competitivo, a questão do seguro, garantia de até 30%, talvez seja os dois pontos da lei que a gente vai precisar de muito exercício, e a minha expectativa a respeito de como vão se comportar esses dois institutos é muito grande. Eu divido com o André um comitê lá na BDIB, em que a gente trata das garantias em contratos, né? E nos debates que a gente tem lá, a lei ela prevê o seguro de até 30%, e ela prevê a possibilidade do step-in da seguradora, né? Dela assumir a obra ou pagar a importância segurada. Mas a lei não deixa claro, por exemplo, que o step-in deve ser feito apenas quando o seguro chega a 30%. Por quê? Se o seguro for de 15%, de 20%, não vai ter condições de fazer step-in, da seguradora concluir a obra, imagino. E o André trouxe esses aspectos naquele grupo, no grupo que nós temos. Então, assim, eu concordo muito com o André de que o mercado vai ter que se adequar muito, e eu acho que o mercado que mais vai se adequar rapidamente é o de seguros. Nós temos 3 mercados aí para se adequar, né? O contratante, poder público, o mercado segurador e o contratado, que é contratante de seguro. Eu acho que as seguradoras vão ser os primeiros a se adequar, e a gente precisa ver como o mercado privado de contratante de seguro vai se adequar, e como o poder público, especialmente ele, como o seguro vai passar a integrar o custo do empreendimento, né? Se o edital exigir 30% de seguro de uma obra grande, o seguro é muito grande e, por conseguinte, mais caro. Então, uma série de dúvidas que eu tenho muito mais dúvidas aqui, Alexandre, do que certeza nesse momento. Isso é todos, viu, Cristiano? Todos nós. César? Bom, André, muito obrigado pela exposição. Obrigado também ao Cristiano, não tinha tido a oportunidade de cumprimentá-lo antes. Eu só queria fazer uma pergunta rápida para o André, a respeito de um comentário que ele fez sobre o artigo 102 da lei, né, que prevê a seguradora como interveniente do contrato e uma série de poderes de acompanhamento do contrato. Especificamente no que diz respeito, e sem querer pular já para o próximo tema, a arbitragem nesses contratos, você vê, André, uma expectativa das seguradoras de participar efetivamente dos processos arbitrais também? Porque, como você sabe, existe uma polêmica sobre a participação ou não das seguradoras nas arbitragens relacionadas ao contrato segurado, muito em função de elas não serem signatárias do contrato e, portanto, não signatárias da convenção de arbitragem. Isso, de certo modo, vai ficar superado por esse artigo 102, né? Agora, a lista de poderes lá do artigo 102 não inclui especificamente a participação nos procedimentos de resolução de conflitos. Então, eu só queria ver a tua visão, assim, do ponto de vista das seguradoras a respeito desse tema.
Muito bom, César, obrigado. O artigo 102, como o Cristiano falou, ainda tem sido objeto de muita discussão, apesar de em outros países já ter, inclusive, instrumentos para isso, que é o Takeover Agreement, que é definido na origem. Aqui a discussão é, então, na data da assinatura do contrato, além do contratante contratado, nós teremos uma terceira parte, que seria o interveniente anuente, a seguradora. Então, ela nasce como se fosse uma parte daquele contrato, agindo de forma subsidiária. Então, essa é a primeira discussão que nós temos que ter um pouco mais de clareza de como vai funcionar. Na medida em que ela for titular, ela também tiver obrigações e deveres daquele contrato, ela vai, com certeza, uma, duas seguradoras, acompanhar o desempenho daquele contrato de forma adequada. O que precisa se definir são os limites para essa gestão e acompanhamento. Então, para não se criar um conflito a mais dentro da obra. Quem tem a responsabilidade técnica é o contratado. O segurador, ele poderá, num determinado mudança de método construtivo, opinar em relação à continuidade ou não, até que ponto será possível e que tipo de intervenção poderá ser feita. Então, são detalhes como esse que nós estamos discutindo, avaliando em vários outros fóruns e até utilizando a experiência internacional para ver como funciona, porque a vantagem do Brasil nesse aspecto, César, não ter também assim, um ambiente já testado, é que outros países já tratam isso com muita naturalidade. Então, funciona, lá funciona aqui. A questão que você traz também sobre a arbitragem, no aspecto do mercado segurador, hoje, como é que funciona na prática? Tá? Depois a gente vai entrar no que você disse. Funciona assim, o segurador, ele tem o direito de receber o que nós chamamos de expectativa de sinistros, é quando alguma coisa não vai bem dentro do contrato, ele fica aguardando a resolução acontecer. Se for no sentido de não houver possibilidade, houver uma rescisão contratual, cabe a ele pagar a conta. Na nossa visão, na medida em que você tem claramente a posição do segurador como interveniente anuente, depois a definição de quais são os limites dessa interveniência, como se dará, é bem provável que na gestão de um eventual conflito, ele também possa ser chamado para opinar, até porque no final do dia quem vai pagar a conta, nesse caso, será ele, desde que, aí um ponto, Alexandre, importante, e o Cristiano eu sei que concorda comigo, que a gente já viu isso daqui também no outro ambiente, que a lei não é clara em relação ao percentual da garantia, ela diz até 30%, tá? Mas se um determinado contrato, cujo sobrecusto será acima de 25%, e o administrador público, por uma questão individual, licitou o contrato com uma garantia de 10%, nós vamos ter o mesmo cenário, ou seja, apesar da lei ofertar o mecanismo do step-in, aquela obra em si não haverá o step-in, porque o valor garantido não será suficiente para cobrir o sobrecusto para a retomada do contrato. Então, esse aspecto será muito importante ser melhor avaliado no momento do edital, a definição do percentual adequado da garantia e não apenas um percentual único. Então vai ser um grande esforço, indiscutivelmente, de todos os atores para mais bem aplicar esse novo instituto. André, muito obrigado. Eu tenho que fazer uma rápida menção antes de entrar para o quarto e último bloco com o César, que o Fernando Marcato agradeceu muito a participação de todos aqui até agora. Ele, infelizmente, teve que se ausentar exatamente há 1 minuto atrás, foi chamado pelo governador de Minas Gerais por uma questão urgente, pediu desculpas e agradeceu aí a todos nós, né? César, vamos começar então a nossa reflexão aqui. Já havia uma tendência no direito brasileiro de reconhecimento de que nem todos os temas deveriam ser remetidos. Aqueles temas que normalmente estavam abrangidos dentro do direito administrativo,
nem todos eles deveriam continuar abrangidos numa competência exclusiva do Poder Judiciário, né? A nova lei, ela acaba de aperfeiçoar esse entendimento, deixando totalmente, pelo menos a princípio, para qualquer bom leitor, algo de todo evidente. Qual que é a sua percepção, César? Né? Qual que é o futuro da arbitragem como método de solução de conflitos em contratos de obras públicas, por exemplo? Bom, antes de mais nada, eu só gostaria de complementar aqui os meus cumprimentos, agradecendo ao Vitor e ao Marcelo, especialmente, o convite para participar desse evento com todos vocês e especialmente ao Alexandre pela organização primorosa aqui desse nosso painel. Como vocês sabem, a arbitragem mudou no Brasil radicalmente em 1996, com a lei de arbitragem. Mas se nós formos ver a experiência da administração pública com a arbitragem, o grande passo foi dado com a inclusão da previsão de arbitragem, especialmente na lei de concessões em 2005, na lei de PPPs, né, com a lei de PPPs em 2004, e em setores específicos, né, em que a arbitragem era prevista, né, em diversos setores regulados. Embora a lei de arbitragem já permitisse a arbitragem com a administração pública, essa segurança adicional foi necessária. Em 2015, houve uma mudança na própria lei de arbitragem para deixar isso ainda mais claro. Houve, sem dúvida nenhuma, um incremento do interesse da própria administração, que se sentiu mais segura em relação a isso, mas ainda assim, nós percebemos que a experiência prática de arbitragem com a administração pública ainda está muito centrada nas PPPs, nas concessões e nos setores regulados. Agora nós temos uma grande mudança, que é a inclusão de um capítulo sobre resolução de disputas na lei que a administração pública lê, que é a lei de licitações. É a lei que a administração pública não tem como ignorar, né? E isso eu acho que vai dar uma segurança para os agentes públicos muito maior. A lei, talvez assim, na arbitragem, a grande virtude da lei de licitações é de não ter errado e não ter confundido. Ela simplesmente ratificou a experiência que já existia e não criou nenhuma burocracia nova, não criou nenhuma dificuldade. E isso, sem dúvida, é uma coisa muito positiva. E se nós aliarmos esse ponto positivo da lei, de não ter errado, não ter confundido, e com o fato de que ela é a lei importante para a administração pública e a lei importante para as contratações de obras públicas, eu acho que nós temos que ver com muito otimismo assim, a possibilidade de ampliação da utilização da arbitragem nesses pontos, nesses campos. Eu queria só, antes de a gente avançar, só lembrar de uma outra coisa, tem a ver com o que o Cristiano falou sobre desapropriação. É muito interessante mesmo, eu acho que é uma visão muito importante essa de que a posição do contratado numa obra pública na desapropriação é completamente diferente da de um concessionário, né? Porque afinal o concessionário tem tempo para um processo de longa duração, como de desapropriação, mas hoje nós temos, né, a partir da Lei 13.867, a possibilidade de arbitragem e mediação também, mas é arbitragem aqui nesse tema, em desapropriação. E algo que talvez seja interessante de se discutir é em que medida as empresas privadas alterariam, de certa forma, a sua visão em relação à desapropriação, se na alocação de riscos se previsse, por exemplo, que ela conduziria o processo desde que as partes acordassem, né, o expropriado e a empresa e a construtora acordassem que a solução seria por arbitragem, o que provavelmente aconteceria, daí sim, dentro de um prazo razoável, compatível com o do contrato. Então, mas para resumir, a minha visão é muito positiva em relação à ampliação da arbitragem nesses campos. Que bom, Celso, que bom. E a gente, na nova lei, né, ela tem alguns dispositivos imaginando outros meios extrajudiciais de resolução de disputas, né? Resolução de conflitos em geral. Por exemplo, tem a questão da mediação.
E é curioso, porque isso já vinha de uma tendência. O novo Código de Processo Civil, ele salienta a posição da consensualidade. O Brasil acabou se transformando num celeiro de disputas judiciais, né? Então, há um incentivo e a mediação ela entra dentro desse enfoque. César, como é que você vê a introdução da mediação? Você acredita nela? Por exemplo, para um administrador público sentado numa mesa, né? Ter que ser mediado, sabendo, como o Fernando Marcato indicou, que depois tudo que vai ser avaliado pelo órgão de controle, né? Como que é essa posição de uma mediação num contrato público submetido a um controle duríssimo dos órgãos de controle? Uma discussão que sempre existe em relação à mediação com a administração pública é o problema da confidencialidade, porque a mediação é um instrumento, né, em que um terceiro imparcial especializado facilita a aproximação entre as partes, né, faz com que elas percebam quais são os seus reais interesses e como eles podem ser atendidos de outra forma, além daquilo que seja assim, a solução mais aparente, e constrói uma solução consensual, né? A lei, inclusive, prevê no artigo 138, inciso 1º, inciso 2º, que a mediação pode ser um instrumento de extinção consensual do contrato administrativo. Só que a construção dessa solução envolve, muitas vezes, reuniões privadas do mediador com as partes, com seus advogados, etc. E a confidencialidade é um princípio da mediação previsto na Lei 13.140. Assim, parece incompatível, né, com a ideia de contratação pública, essa de confidencialidade. Eu acho que um outro ponto positivo da da nova Lei de Licitações é que ela distinguiu bem, no seu capítulo aí, do artigo 151 a 154, o regime da mediação do regime da arbitragem. Ela prevê, por exemplo, que a arbitragem será sujeita ao princípio da publicidade, não a mediação. Ela prevê critérios de nomeação de árbitros, de membros de dispute boards, de instituições arbitrais, mas não dos mediadores. Ela protege, de certo modo, a mediação e adere ao regime da Lei 13.140, né, de mediação, e, portanto, sob o ponto de vista normativo, parece que a lei é bem adequada. Na prática, a mediação tem uma dificuldade para a administração pública, que é de que ela tem que tomar uma decisão, né? Diferentemente da arbitragem, em que um terceiro vai decidir e a administração vai cumprir, na mediação ela vai ter que tomar uma decisão, enfim, um acordo facilitado por um terceiro. Mas ainda assim, eu acredito que a mediação, isso a gente vê na prática, esteja crescendo como no interesse da administração, porque ela tem uma série de vantagens em relação à arbitragem. Ela é necessariamente mais rápida, ela é necessariamente menos custosa e ela produz uma decisão mais sustentável. Na medida em que se chegue a uma conclusão favorável, ela produz uma aproximação mesmo entre as partes que favorece relacionamentos de longo prazo. Então, a arbitragem vai levar uma decisão mesmo, uma decisão por um terceiro, em que alguém vai ficar insatisfeito, né, normalmente. E na mediação, quando se chega a um acordo, alguém vai ficar, ou melhor, ambos devem ficar satisfeitos, ou no mínimo, pode haver uma delimitação melhor do objeto do litígio para que a arbitragem no futuro seja menos custosa e mais rápida. Então, eu acho que a administração está vendo cada vez mais essas vantagens e aderindo a esse mecanismo. Que bom. E é interessante que um engenheiro competentíssimo, né, outro dia fez um comentário seguinte, que ele tentando enxergar essa questão da mediação, ele fala que só se conseguir colocar o Tribunal de Contas junto na mesa, na mediação. Do contrário, como que o administrador público vai fazer? Mas eu já acho que é diferente, pelo menos a minha impressão, que pese a gente já ter também alguns probleminhas mais recentes, quanto ao dispute board, porque ele já está no meio, né? Já é uma estrutura mais bem preparada. Me fala, César, por favor, como é que você enxerga o dispute board agora com a nova lei, se isso vai fortalecer e traz mais segurança jurídica para as decisões?
eu acho que foi muito importante que a lei tenha tratado especificamente do que ela chamou de comitês de prevenção e solução de conflitos. Até o próprio título já favorece muito essa ideia de que o que se pretende como disse o André, considerando que não há mal súbito em obras, o que se pretende é prevenir efetivamente os conflitos, resolvê-los na medida em que eles vão acontecendo, ou vão surgindo. Mas nós tínhamos mesmo essa lacuna, né? O Dispute Board era uma criação contratual, basicamente. Houve, como todos sabem, uma decisão do Tribunal de Contas no ano passado, colocando em dúvida a viabilidade do Dispute Board em contratos administrativos por falta de previsão legal. E então hoje nós temos, e não há dúvida nenhuma de que ele é possível. Ele ainda depende muito da sua construção contratual, porque as regras a respeito de Dispute Boards na lei de licitações são mínimas, né? Basicamente uma referência a que eles podem existir, que podem ser incluídos nos contratos. Nós temos 2 projetos de lei em andamento. Um foi aprovado no Senado, que era o projeto 206 de 2018, que atualmente é o 2421 de 2021 na Câmara, e existe o PL 9883 de 2018, até eu acho que com uma participação grande do IBDIC mesmo, né, do Medina especificamente, inspirado pela Lei 16873 de 2018 do município de São Paulo. Então, a gente está indo certamente para um regime de maior clareza normativa assim, a respeito dos DBs. Agora, me preocupa, e até eu acho que essa é uma oportunidade boa para que nós tenhamos essa discussão pública, me preocupa um aspecto do projeto que foi aprovado no Senado, que foi além do que prevê a lei de arbitragem em relação ao regime aplicável aos árbitros quanto à sua responsabilidade pessoal. E a lei de arbitragem, como todos sabem, diz que os árbitros são equiparados a funcionários públicos para efeitos da lei penal. Esse projeto aprovado pelo Senado estabeleceu que essa equiparação se estende também à lei de improbidade administrativa e que há responsabilidade dos integrantes do DB e dos agentes públicos envolvidos se houver dolo, culpa grave ou fraude. O que, na minha visão, é muito inadequado. Não caberia, numa legislação que regula o DB, estabelecer algo desse tipo. O artigo 40 da Lei 13.140, que fala de mediação e autocomposição, já estabelece um regime muito sensato de responsabilização dos agentes públicos envolvidos em meios extrajudiciais de solução de conflitos apenas se houver dolo ou fraude que levem a enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros, que é uma situação assim muito grave mesmo, mas muito específica, e nós deveríamos ter, eu acho, mantido esse regime de responsabilização mais claro. A manutenção dessa regra no PL que está na Câmara, eu acho que essa sim pode gerar alguma insegurança na realização dos DBs. Você lembrou bem, César, o Medina tem feito um excelente trabalho, e, inclusive no próximo painel a gente vai poder até discutir isso mais, e eu acho que o Medina tem tudo para liderar uma discussão institucional do IBDIC para auxiliar o Congresso a mais bem colocar esse tema em pauta de votação. César, nós estamos chegando ao final, mas eu não posso deixar de perguntar, e aí eu te peço 1000 desculpas, mas você vai ter que responder de forma mais direta e breve, né? O artigo 154, ele dispõe vários critérios de indicação, né, de árbitros, instituições arbitrais, integrantes dos dispute boards. Você acha que esse detalhamento ele prejudica o exercício desses institutos? Não, eu não acho. Eu acho que esse artigo 154 é muito positivo. Ele tem um aspecto que ele resolve a discussão que existia antes, né, que já existiu sobre se você tem, por exemplo, que fazer licitação para indicar câmaras arbitrais ou licitação para indicar árbitros. O professor Marçal Justin Filho publicou em 2016 um artigo exatamente para tentar esclarecer isso de vez e dizer que isso não tem
que isso não tem nada a ver com licitação, nem mesmo com inexigibilidade de licitação. Então, esse é um ponto muito positivo. A própria lei de licitações diz que indicação de árbitro, comitê de DB ou de instituições arbitrais não tem nada a ver com licitação. A lei também foi muito precisa em absorver a ideia da discricionariedade na indicação dessas figuras, estabelecendo que haverá critérios técnicos, isonômicos e transparentes para essa indicação. O que significa que vai haver uma decisão discricionária fundamentada nesses critérios e não algo que não envolva uma decisão própria da administração. E, por fim, para ser bem objetivo aqui, o que a lei diz é que os critérios têm que ser técnicos, transparentes e isonômicos. Não que os procedimentos, por exemplo, tenham que ser transparentes. Uma crítica que às vezes se faz a esse dispositivo é que a administração começaria a ter que publicar as razões pelas quais escolhe um árbitro, por exemplo, que são razões estratégicas, normalmente, no processo. Não, isso não é verdade. Os critérios têm que ser objetivos, mas eles podem perfeitamente ser adotados num procedimento sigiloso que só vai se tornar público ao final do processo, se for o caso. Bom, mas eu acho que não tem problema nenhum nesse dispositivo, ele é muito, muito útil para o progresso da arbitragem. Que bom. E aí, eu vou ter que te fazer essa pergunta, mas eu te peço para você responder sim ou não. Olha lá a Marília Gabriela naqueles finais lá, né? César, é possível, mesmo a lei estabelecendo esses 2 anos de adequação, né, para que a lei torne-se plenamente vigente e eficaz, a gente já começar a adotar, em termos aditivos, em contratos submetidos ao regime anterior, a arbitragem para dirimir conflito, na sua visão? Sim, podemos, a lei prevê isso expressamente, o artigo 153 autoriza o aditamento de contratos, e como eu disse, o regime da lei reflete a nossa experiência anterior, e sob esse ângulo é, de um certo modo, declaratório. Mas então a resposta é sim. Maravilhoso. Olha, meus queridos amigos, não tenho como agradecer mais, César, André, Cristiano, o próprio Fernando, que nos ausentou, foi excepcional, e isso mostra que o IBDIC acertou quando decidiu criar o ciclo de debates com 18 eventos. O nosso próximo, agora, no dia 16, então nós vamos tratar de um tema que é a preparação para a adequação à lei. Por quê? Porque os temas são tão diversos e amplos, difíceis, que precisam de maior reflexão. Convido a todos que estão aqui hoje, nos prestigiando com seu tempo, para poder acompanhar conosco o ciclo de debates, participando do Comitê de Contratações Públicas do IBDIC. Passo a palavra para o Vitor e para o Marcelo, para dar sequência no Congresso extraordinariamente bem conduzido. Vitor, obrigado. Marcelo, um abraço a todos. Continuemos aí no próximo painel. Obrigado, Alexandre, e parabéns aí a vocês pelo excelente painel. Realmente foi uma aula aqui e ficamos muito felizes aí em vocês abrirem o nosso congresso desse ano com uma aula como essa. Só para que todos se preparem aqui, a gente vai fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, só para que todos possam fazer suas ligações e poderem se preparar, e depois a gente inicia já o segundo painel logo em seguida. Então, em 5 minutos, exatamente às 10h55, a gente volta com o segundo painel. Obrigado a todos.